de Vestibular, um podcast do Poliedro. Olá, vestibulandos, futuros universitários, estudantes do Poliedro e pessoas de todo o Brasil que estão nos assistindo ou ouvindo agora. Hoje, no estúdio, temos a professora, coordenadora e rainha das redações do Poliedro, Gabi Cavalim. Dividindo a mesa, o incrível professor e coordenador do Poliedro Curso da Vila Mariana, Raul Celestino. E agora, preparem-se para o nosso convidado muitíssimo especial de hoje. Ele é vice-diretor da FUVEST e professor titular do Instituto de Química da USP, o professor doutor Tiago Paixão. E por fim, hoje é um dia muito especial para o Poliedro, pois é dia dos professores. E temos 3 incríveis exemplos deles hoje aqui com a gente. Por isso, eu queria pedir aqui no estúdio e para as pessoas que estão em casa uma salva de palmas para eles. Muito obrigado pelas contribuições para a educação. Obrigada, que bom começarmos e a gente ter a oportunidade de falar de um vestibular tão importante para os nossos alunos no Dia dos Professores. Sem né? dúvida, uma oportunidade Tiago, a gente quer muito agradecer a sua presença, por aceitar o nosso convite. As mudanças do vestibular da FUVEST, de fato, geraram um pouco de inseguranças nos nossos alunos. Então, a gente poder conversar e, inclusive, pautado nas perguntas que eles mesmos fizeram para que a gente possa esclarecer, vai ser importante para a gente amparar, ajudar os nossos alunos para que eles se sintam mais seguros no dia da prova. Sem dúvida, Gabi, muito obrigado, professor Tiago, pela participação. E antes de começarmos, o senhor poderia resgatar um pouquinho sobre, contar o que motivou as mudanças, a FUVEST a promover essas mudanças nessa edição? Antes de mais nada, eu que agradeço a oportunidade até para esclarecer e tirar as dúvidas, que acho que é algo que é bastante importante. Com relação à motivação, então a FUVEST em si, tanto a USP, vamos colocar assim no primeiro momento, tinha uma necessidade de se aproximar bastante com o BNCC. E é algo que de deixar o vestibular, tornar o vestibular, não que não existisse antes, mas deixar ele cada vez mais interdisciplinar e colocar ficar baseado em habilidades e competências. Então isso foi o norteador de um grupo de trabalho que ficou por bastante tempo discutindo esses pontos. E não que a FUVEST não fizesse isso. Então, a prova já era bastante interdisciplinar, já cobrava alguns pontos. Mas a revisão do programa do vestibular, que já fazia bastante tempo que não era alterada, precisava ser feito. Então, esse grupo de trabalho da USP executou esse novo programa do vestibular e, para se aproximar cada vez mais do BNCC, se basear mais em habilidades e competências, isso levou a essa alteração do programa do vestibular, que leva a alterar um pouco da prova, mas acho que é algo que a gente vai acabar discutindo até aqui, mas não é uma mudança tão grande e tudo que a gente está conversando aqui vale para a primeira fase em si, não vale tanto para a segunda fase do vestibular, mas é só de aproximar o vestibular do BNCC, fazer uma revisão para se tornar cada vez mais próximo do BNCC e ser mais uniforme, ter certeza de que tudo que está sendo dado, desde uma escola pública até uma escola particular, seja atrelado ao BNCC, que a gente acha que isso é o mínimo que está sendo ofertado para os alunos em cada um desses ambientes que a gente estava conversando. Então, esse foi o norteador de fazer a alteração e deixar mais claro exatamente o que está sendo alterado, já que antigamente não deixava-se de se fazer algo que fosse extremamente interdisciplinar dentro do processo das questões da primeira fase. Muito bacana. Acho que esse movimento de transparência e de comunicação da FUVEST com os alunos tem ficado claro, essa tentativa de esclarecer. Então, realmente, tenho certeza que os alunos vão receber de forma muito positiva nessa nossa conversa e todas essas motivações. Então, só para a gente se organizar aqui para o público que também está nos assistindo entender, o nosso bate-papo hoje será dividido em 3 blocos. Então, nós vamos fazer uma sequência de perguntas sobre o simulado que vai acontecer, inclusive, neste domingo. Entendermos um pouco mais dessa iniciativa. Um segundo bloco voltados para as mudanças que acontecerão na FUVEST em si, e o professor já esclareceu que são mudanças mais focadas na primeira fase, e também acrescentar aí o meu lado, a parte da redação, e um terceiro e último bloco para falarmos da redação. Então, eu vou começar nesse primeiro bloco com as perguntas sobre o simulado. Eu quero que todo mundo que está nos assistindo saiba que todas essas perguntas foram enviadas pelos nossos alunos. Então, agradeço aos alunos das 3 unidades, Campinas, São Paulo, São José, e também os alunos do online, que nos enviaram essas perguntas e que permitiu que a gente construísse esse bate-papo realmente com base no que vocês gostariam de saber da FUVEST. Então, a primeira pergunta que foi nos enviada
foi: o que motivou a FUVEST a fazer esse simulado agora em outubro, né? E esse simulado ficará disponível para todos no site após a aplicação? Antes de mais nada, até agradecer as perguntas, né? E acho que cada vez mais que a gente tem essa possibilidade de ter essa transparência, isso ajuda bastante a deixar os estudantes mais confortáveis, já que é um momento que é extremamente difícil, né? Quando eles estão fazendo essa prova, e então tirar um pouco desse peso das costas deles. Com relação ao simulado, eu acho que no primeiro momento o nosso era passar exatamente essa segurança, né? Porque muito se falou, muito se fala em redes sociais, em outros meios de comunicação, com relação e gera uma certa incerteza. Mudou a prova, como mudou? Existiram muitas incertezas quando teve a alteração do programa do vestibular e muitas notícias falsas em si. E eu acho que a ideia da FUVEST era exatamente mostrar isso, deixar os estudantes dentro de um ambiente onde eles realmente simulassem as condições da prova para fazer o vestibular. A gente tinha algumas abordagens no início. A gente tinha pensado em fazer algo virtual, a gente tinha pensado em criar um banco de questões onde os estudantes pudessem fazer, e aí a gente acabou optando por realmente fazer uma prova no local, que simulasse as condições. Isso acho que é até interessante, porque os candidatos vão ter a mesma condição que eles tiveram no vestibular, vão ter no vestibular no dia 23 de novembro. Então, a ideia é basicamente dar todas as condições, tanto físicas quanto de prova, para ele poder realizar a prova e a gente passar essa certeza de que não houve uma alteração tão grande assim, ou se é que houve, né, que a gente pode colocar assim, a gente vai discutir também alguns pontos, mostrar exatamente o que aconteceu com a prova. Então, é por isso que a gente optou por fazer um simulado. A gente tinha algumas opções para tentar fazer isso, e a gente agora acabou decidindo, vamos então mostrar realmente uma prova com todas as mesmas condições para que o estudante possa simular todo o processo. Com relação a liberar a prova, então, como a gente optou por fazer isso nesse momento, não dava para executar essa prova para 120 mil candidatos como se fosse o vestibular por questões de logística. Então, a gente optou por fazer por um grupo menor e essa prova vai estar disponível depois para todos, né? Então, independente de você estar cursar o vestibular agora nessa fase, nessa etapa que a gente está, todo mundo pode acessar a prova, vai estar disponível no site da FUVEST para poder acessar a prova, e isso dá direito de ampla divulgação para todo mundo ter acesso. A diferença é que a gente, por ter feito por um grupo mais restrito, a gente vai ter um número menor, não vai conseguir aplicar para 120 mil candidatos, que foram o número de candidatos aproximados inscritos agora. Que só essa primeira resposta já vai acalmar muito o coração dos alunos que não conseguiram, né, se inscrever para o simulado e que queriam muito ter a oportunidade de olhar, né? Os nossos alunos aqui, pelo menos, estão muito acostumados com o simulado, valorizam, né, a prática de fazer, então tenho certeza que quando vocês disponibilizarem, eles vão olhar a prova, vão fazer, porque vai ser um instrumento muito importante de preparação. E aí vem a segunda pergunta, que esse simulado vai ser bem fiel à primeira fase ou vai servir para a banca fazer alguns ajustes de mudanças? Se for essa segunda opção, a banca dará um retorno para o público depois disso? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, acho que até por etapas que aconteceram durante esse ano, né? Então, esse ano tiveram mudanças que a gente vai discutir depois da redação, mas a gente fez um simulado da redação também esse ano. E ao fazer o simulado da redação, a gente tinha 2 pontos. O primeiro ponto era uma avaliação interna nossa, de entender como ia ser esse comportamento, ajustar gabaritos de prova, espelhos de correção, e essa era uma das funções. E a outra era passar segurança para os candidatos entenderem o que seria pedir 2 propostas. Com o simulado agora da primeira fase, a ideia não é fazer nenhum teste do ponto de vista da FUVEST, mas é passar a segurança para os candidatos. Então, eles podem ter certeza de que o que eles vão realizar é uma prova fiel do que vai acontecer no dia 23 de novembro. Não é a mesma questão, lógico, mas é passar a experiência completa deles terem segurança no dia 23 de novembro. Então, esse é o principal ponto. Ela é uma prova fiel que vai ser passada para os candidatos, cobrando conteúdos exatamente com a certa forma que vai ser cobrado no dia 23 de novembro, que é o vestibular, que a gente pode colocar aqui entre aspas, valendo, né? Então, isso eles podem ter segurança. A prova foi criada para passar essa experiência. Alunos que estão nos assistindo, não deixem de fazer esse simulado, né? A gente sabe o quanto a USP é o sonho dos nossos alunos e também de outros que talvez irão assistir a essa live.
Então, não deixe, ó, já tem um recado aí de professora para vocês. A última pergunta do simulado, eu imagino que a gente já saiba a resposta, mas foi uma pergunta feita, eu acho importante a gente reforçar. Alguns alunos perguntaram sobre as obras, e aí a questão é se nesse simulado as questões na parte de literatura já serão sobre as obras literárias que estão na lista desse ano. Sim, será sobre exatamente resgatando a minha fala, né? É justamente se é para passar a experiência real do que vai acontecer no dia 23 de novembro, é sobre as obras literárias que já vão ser cobradas no vestibular corrente, né? Então pode ter segurança de que essa é a exata segurança que a gente quer passar. Vai ser uma prova feita como se você estivesse lá no dia 23 para executar uma prova com questões inéditas. Acho que, então, que bom. Fico bastante feliz que a FUVEST vai fazer essa iniciativa e que os alunos vão realmente se sentir mais seguros ao olhar essa prova. E agora a gente passa para o segundo bloco e, para isso, né, passa para o Raul, que vai direcionar as perguntas a respeito das mudanças como um todo e não só a respeito desse simulado. Inclusive, Gabi, isso mostra a preocupação da FUVEST com o conforto do candidato, né, dos estudantes que vão prestar aí essa nova edição. E a gente vai falar um pouquinho agora, entrar um pouquinho mais nas mudanças da primeira fase do vestibular. Acredito que o professor esclareceu que a segunda fase não trará grandes mudanças, ou, na verdade, as mudanças estão centradas nesse primeiro momento na primeira fase. Então, eu queria perguntar um pouquinho se essas mudanças da primeira fase, elas trazem ou mostram um pouquinho de aproximação com a prova do Enem, uma vez que a FUVEST está revisitando a BNCC e tentando aproximar um pouquinho mais a prova da realidade dos estudantes? Eu acho que essa é uma pergunta e acho que essa é exatamente uma que gerou certo problema, acho que às vezes de comunicação, né? Quando saiu o programa do vestibular no final do ano passado, teve um certo ruído nesse sentido, de falar, nossa, agora a FUVEST está próximo do Enem. Eu acho que esse é o grande problema que pode ter acontecido de comunicação em si, porque a ideia a FUVEST nunca cobrou conteúdo por conteúdo, então não tem lá uma equação matemática, resolva. Sempre existia uma contextualização, sempre acontecia uma interdisciplinaridade, colocavam com foco interdisciplinar. Então, a ideia é que cada vez menos a FUVEST cobrou conteúdos que fossem só conteudista. Então, tem uma certa interpretação, ele tem que ser algumas habilidades e competências para resolver uma questão. Então, as questões em si já envolviam mais de um conteúdo de uma disciplina única, que a gente pode colocar aqui. E não é exatamente o que o Enem faz, às vezes não querendo colocar um contraponto, mas a FUVEST tinha uma característica de cobrar questões que já eram interdisciplinares. Eu acho que a alteração no programa do vestibular só deixou isso mais reforçado, e que era algo que já podia ser feito no passado e agora pode ser feito ainda mais, que é isso que está sendo colocado, mas não é ainda ser uma prova exatamente como é a prova do Enem, é uma prova como se fosse a prova FUVEST, cobrando correlações, interpretações, que o aluno envolva mais de uma habilidade para resolver um determinado problema. É isso que está sendo colocado em jogo quando foi feita essa alteração do programa do vestibular. Então, e é essa segurança que a gente quer passar com a história do simulado, né? Que ele entenda que é isso. Não é uma alteração muito grande, mas é só, do ponto de vista logístico da FUVEST, ela é importante. Por quê? Porque, de certa forma, todas as questões, quando elas nasciam, vamos colocar assim, as bancas não se envolviam entre elas tanto para terminar a questão interdisciplinar. E agora, com essa alteração do programa do vestibular, ela nasce interdisciplinar, de conversa entre as bancas de elaboração, para criar essas questões totalmente interdisciplinares desde o nascimento. E não uma interdisciplinaridade que podia acontecer de forma aleatória ou de forma ocasional, quando existia a sobreposição dos temas. É isso que acho que fica um pouco mais claro. Ela nasce como uma questão interdisciplinar desde o início. Então, e não vai ter questões que sejam cobradas conteúdo por conteúdo na primeira fase. Então, é isso que a gente quer sempre dar certeza com o simulado e reforçar que não é uma alteração tão grande, a gente já fazia isso, né? Então, acho que é essa segurança que a gente está querendo passar. Perfeito. Ou seja, são duas propostas de prova diferentes e a FUVEST ela vai continuar seguindo, né, uma característica típica dela que já vem sendo incorporada nos últimos anos. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Legal. E as matérias de filosofia e sociologia, elas terão um peso maior nessa primeira fase, nesse conjunto de mudanças que estão sendo trabalhadas? Uhum. Não sei se eu posso definir como um peso maior. O que acontece é que, assim, tantas as disciplinas, se você pegar filosofia, sociologia, artes, educação física em si,
elas já eram questões que estavam embutidas em alguns outros pontos. Então, elas apareciam já nos vestibulares passados de formas um pouco mais escondidas, se a gente pode colocar assim, entre aspas. O que acontece agora é que a gente já tinha bancas que elaboravam questões de filosofia, sociologia, elas já estavam inseridas, mas agora ela era única e estava desde o nascimento das questões. Então, é só essa característica. Não sei se vai acontecer, se às vezes a questão do peso está relacionada a ter mais questões, menos questões, elas ainda vão acontecer dentro da mesma proporção. Então, acho que isso é uma coisa que não precisa os candidatos terem muito medo com relação a isso. E eu acho que esse é um caráter indutor da FUVEST também. Essas disciplinas são importantes para a formação das pessoas, né, que a gente está querendo discutir para os candidatos, que a gente coloca aqui do ponto de vista da FUVEST, e a gente precisa mostrar que isso é importante para que o ensino médio tenha essas disciplinas, essa discussão aconteça, né, e aconteça para a formação do cidadão. Tem um caráter indutor da FUVEST, que a gente sabe também que isso é importante para a formação de um cidadão mesmo, e não necessariamente só pensar na história do candidato, na aprovação da prova. Então, a gente tem que usar também essa abordagem. Só, na verdade, fazer um resgate, porque a gente está fazendo aqui perguntas, né, bem específicas a respeito da prova, mas como essa nossa conversa vai ficar disponível, né, no YouTube, no canal do Poliedro, a gente imagina que talvez pessoas que não estejam tão inteiradas das mudanças também possam assistir. Então, acho que talvez valha a gente dar um passinho atrás. Se você puder explicar um pouco para o público que está nos assistindo o que é essa mudança, né? Porque a gente está falando sobre mudança, e a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo lê e todo mundo se atualiza disso. Então, acho que seria legal se a gente puder dar esse passinho atrás, só para contextualizar bem o que é essa mudança, para que a gente possa continuar com as perguntas específicas, né, que os nossos alunos, que já estão bem informados sobre isso, fizeram. Tudo bem? Sem problema nenhum. E ela é uma pergunta extremamente pertinente, porque o programa do vestibular, no passado, ele era dividido em disciplinas, né? Então, a gente tinha lá os conteúdos de cada disciplina, e uma reformulação que aconteceu era justamente, e uma discussão que teve dentro da universidade, era no sentido de, olha, a gente poderia centrar em áreas do conhecimento, então tinha linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e foi feito em grandes áreas, línguas, então a gente se dividiu em 4 áreas. E ao fazer essa divisão, foi colocado sempre baseado em habilidades e competências, juntando um pouco do BNCC, o que se espera que o candidato mostre com cada um dos tópicos, conhecimentos, habilidades, componentes curriculares, e foi destrinchado, então, dentro desse ponto. E um exemplo que é bem característico é principalmente quando a gente pensa na parte de ciências da natureza. Então, já eram conteúdos, quando a gente fala de ciências, eles já eram colocados, de uma certa forma, todos dentro da mesma gaveta do conhecimento, se a gente puder descrever assim. E eles estão sempre muito amarrados. Então, por exemplo, se eu crio um conceito, ou se eu crio uma questão, às vezes de biologia, dá para cobrar conteúdos de física, química ao mesmo tempo. Então, já mostrava essa certa interdisciplinaridade que acontecia dentro de ciências da natureza. Matemática, às vezes, pode ser um pouco mais complicada, mas matemática está para resolver uma série de outras questões. Por isso que tinha uma área separada para ela, mas não dá para resolver, às vezes, questões de física, matemática ou biologia sem saber matemática também. Então, a ideia foi justamente isso, centralizar em competências, habilidades e componentes curriculares e organizar cada um, línguas, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, colocar aí as suas tecnologias, né, que foi essa grande alteração que aconteceu no programa do vestibular, e centralizar exatamente toda a discussão baseada nisso, em vez de ficar só destacando. Por exemplo, vou cobrar em química compostos orgânicos. E aí só falava isso. E agora fala compostos orgânicos, quais são as habilidades, aonde está atrelado e o que está para se cobrar para cada um desses pontos. Essa foi a grande alteração. E isso envolvia alterar o programa do vestibular, que antes era só centralizado em tópicos e temas das áreas do conhecimento. Perfeito. Por isso esse ajuste, pensando um pouquinho na BNCC. E aproveitando um pouquinho a questão das áreas do conhecimento, a prova ela deve vir com questões embaralhadas, de repente a FUVEST está pensando em trazer as questões separadas por áreas do conhecimento ou por disciplinas específicas? A gente continua fazendo questões que vão ser ainda embaralhadas. Então, a prova vai ter uma organização totalmente embaralhada, né? E como já acontecia no passado. Então, não tem uma alteração. Eu não vou pegar o longo passado, né? Que aí as questões eram divididas por blocos mesmo das áreas. Mas o que a gente já vem fazendo nos últimos anos já era deixar questões que eram embaralhadas, né?
E isso já mostra, por exemplo, já teve muitas vezes cursinhos pediram por uma questão que foi feita por uma banca A ser corrigida por uma área do conhecimento B. Então, isso já mostrava que existia conteúdos que estavam, entre aspas, embaralhados de forma interdisciplinar, e às vezes não dava nem para saber qual era a habilidade e competência que você ia ter que depositar naquela questão para poder resolver o problema. Então, continua sendo assim, embaralhados, e não vai ter assim, não vai ter o bloquinho de questões de matemática, não vai ter o bloquinho de questões de português, elas vão estar embaralhadas porque é essa habilidade que a gente está querendo, que a universidade pediu para que fosse olhada. A gente quer que estudantes tenham habilidade, mostrem as suas habilidades e além do conhecimento que ela tem envolvido com aquela habilidade. Isso também é o que resultou um pouco nessa alteração da redação, que depois a gente até vai discutir um pouco. E a gente tem uma pergunta que acho que cabe bem nesse momento, né? Levando em consideração as mudanças na prova, ainda é válido o estudo pela realização das provas antigas da FUVEST ou dos últimos anos, uma vez que essa tendência parece que a prova ela vai seguir as mudanças que já vêm ocorrendo paulatinamente? Acho que é bem por aí. A mudança ela já veio acontecendo ao longo do tempo. Ela não é uma mudança que agora aconteceu cravado, assim, porque teve o marco temporal da alteração do programa do vestibular. Mas elas já eram questões que se tornavam mais interdisciplinares, né? Como eu dei o exemplo até no anterior. Já era difícil exatamente, às vezes, até as pessoas conseguirem falar se essa aqui era questão exatamente de geografia, essa aqui era questão exatamente de física, já era algo que envolvia conhecimentos de forma interdisciplinar. E não interdisciplinar por ser interdisciplinar, tinha uma contextualização, envolviam habilidades diferentes, de áreas diferentes. Então, estudar pelas provas antigas é extremamente válido, porque já existiam questões assim antes. Então, acho que não deixe de olhar as provas antigas. Elas têm competências ali dentro, envolvem conhecimentos dentro daquelas questões que são conhecimentos que vão ser envolvidos nas provas que vão vir para o futuro. Então, eu não vou pegar uma prova extremamente antiga, né, do começo, do início do vestibular, porque elas eram, às vezes, mais conteudistas. Mas quando o vestibular já faz essa alteração para ficar cada vez mais interdisciplinar, essas provas são muito válidas. Né? Então, é importante que o estudante use elas mesmo, use as questões antigas, né, use as provas antigas para se basear, sim, em estudos. É sempre importante dar uma olhada. Legal. E qual o objetivo e como vai funcionar a FUVEST Escuta? E isso é interessante. Eu acho que assim, uma das coisas que a gente conversou aqui ao longo do tempo, tanto eu quanto o Gustavo, o diretor executivo, a gente já vem há um tempo tentando aumentar a transparência, aumentar esse acolhimento dos estudantes, e o FUVEST Escuta veio muito por isso. Ao longo do tempo a gente notou, né, principalmente no último vestibular, o quanto era importante deixar esse ambiente mais acolhedor para que o candidato conseguisse fazer a prova. E uma das coisas que a gente viu no dia da execução da prova era que alguns candidatos tinham, às vezes, alguns sentimentos ou algumas angústias que precisavam, às vezes, de um certo acolhimento. Então, o FUVEST Escuta era justamente isso, ter um acompanhamento psicológico por um psicólogo aqui da Faculdade de Educação, de tentar tirar algum peso desses candidatos, que eles já estão numa pressão extremamente de ansiedade, e tentar aliviar para que não acontecesse essas etapas. E isso foi algo que aconteceu agora, principalmente com a inscrição, né? O candidato fazia inscrição, ele podia optar por participar do FUVEST Escuta. Então, ele tinha um psicólogo para um grupo de 10 candidatos, e a gente teve um feedback muito interessante dos candidatos, que eles entraram lá mesmo, sempre, a grande maioria deles entrava lá na sala para evitar que, no momento, ele tivesse uma crise de pânico, como que ele poderia lidar de uma determinada forma. Então, foi isso que a gente tentou oferecer junto com a Faculdade de Psicologia aqui, para deixar o ambiente mais acolhedor. Então, até pegando uma discussão que a gente já teve aqui, tudo que a gente veio fazendo esse ano, simulado de redação, simulado da prova, o FUVEST Escuta é de deixar esse ambiente cada vez mais confortável para que o candidato consiga realmente chegar e ficar sentado naquela cadeira para fazer a prova e demonstrar as habilidades da melhor forma possível, sem ter outros tipos de problemas, sem ter outro viés ali que possa atrapalhar ele de demonstrar aquela habilidade. A gente sabe que é difícil, mas a gente está tentando deixar esse ambiente cada vez mais confortável para que isso aconteça. E tem uma última pergunta, que não é do ponto de vista técnico das questões, mas sobre os locais de prova, né? O local de prova da segunda fase do vestibular, ele será no mesmo lugar da primeira fase ou a FUVEST novamente vai abrir lotes para a escolha? O lotes para a escolha foi uma novidade bastante grande, né? A gente está na exata semana onde isso está acontecendo, a gente está no terceiro dia, né? Então a gente tem
assim que dá meio-dia, os candidatos estão sempre entrando ali, que daquele lote para poder fazer as escolhas está funcionando bem, né? Então a gente está tendo uma aceitação bastante grande dos candidatos ao fazer isso, só que isso foi algo que a gente implementou só para a primeira fase. Na segunda fase, a gente já começa a ter alguns outros problemas logísticos de aplicação da prova, onde a gente não vai fazer nenhum tipo de abertura para a escolha do local. Isso não significa que, ao escolher a primeira escola, ou a escola que ele escolheu que ele vai executar a primeira fase, seja exatamente a escola que ele vai fazer na segunda fase. Porque isso envolve a parte logística e envolve também um pouco da sessão daquela escola para que o vestibular seja feito. Então, tem escolas que não servem para a segunda fase. Então, a gente tem que readequar, mas a gente ainda vai sempre manter a região próxima. Pode ser que não seja a exata escola, mas tem, às vezes, uma escola do outro lado da rua, 2, 3 quadras daquela escola, mas a região é sempre mantida, que é o que a gente tenta fazer. E seguindo o que foi feito, o que foi programado do vestibular. Já que tem regiões na primeira fase que a gente aplica a prova, mas na segunda fase a gente não aplica. Gabi, você quer comentar um pouquinho, fazer algumas perguntas sobre a área de redação? Antes da gente partir para a redação, né, que sem dúvida temos aí algumas perguntas, Thiago, uma dúvida, né, que surgiu sobre essas mudanças é que a gente tem percebido, né, que a FUVEST colocou esforços para testar e mudar aí, né, a primeira fase e também o componente de redação, tanto que isso veio acompanhado do simulado que foi feito de redação e agora o simulado de primeira fase. E aí os alunos estão curiosos para saber se vai ter uma tendência da gente também esperar, por exemplo, para ano que vem, mudanças na segunda fase, ou se essas mudanças, né, propostas se resumem ao que a gente vai vivenciar esse ano. É uma pergunta que às vezes não tem uma resposta exata, mas assim, o que dá para ter certeza e informar, por exemplo, a alteração do programa do vestibular é uma alteração que não aconteceu em um ano. Ela já veio mais ou menos uns 2, 3 anos sendo discutida para aí começar a ser implementada, né? Tanto que a gente queria, até mesmo aqui dentro da FUVEST, chamar os diretores de escola, chamar os cursinhos, para divulgar isso de uma forma bem gradativa. Mas como eu comentei, muitas fake news saíram naquela época de dezembro, que atrapalhou um pouco essa nossa logística. E aí fez a gente ter que alterar alguns planos, que é isso que a gente está vendo dos simulados. Mas a ideia é que vai iniciar agora um grupo de trabalho para começar a discutir sobre a segunda fase, alterações na segunda fase, e isso necessita de uma série de aprovações internas dentro da universidade. Então, eu não falaria que isso aconteceria para o FUVEST 2027. Então, é algo que demanda escuta, tem grupos de trabalho, tem que ver como que isso pode alterar. Tem discussões aqui internas na FUVEST no sentido de ver como isso altera a parte logística da prova. Então, essa discussão vai se iniciar, né? Então, quando ela se iniciar, a gente tem uma série de etapas que a gente precisa passar internamente na universidade para poder fazer com que ela seja executada. E isso é só um ponto para reforçar, acho que para os candidatos e para todos os estudantes em si, é que a FUVEST ela segue orientações que a USP passa, né? Então, a USP decide alterar algo que passa no Conselho Universitário, e aí, dali para frente, as alterações estão sendo feitas aqui na FUVEST em si, para poder fazer algumas alterações com relação ao vestibular. Mas isso é algo que demanda tempo, então não dá para... Eu não vou poder segurar, não vai mudar, mas assim, isso demora muito tempo. Então, não é certeza de afirmar que vai dar para ter alguma alteração para a segunda fase em 2027. E quando acontecer, a gente quer fazer de uma forma mais gradativa e mais informativa do que foi feita essa, que a gente tinha uma previsão de fazer isso, mas não aconteceu da exata forma, e a gente está tendo que fazer essas adaptações no meio do caminho. Mas é previsto uma alteração na segunda fase, sim. Bom, legal saber, né? E que a gente vai poder também se preparar para preparar os alunos, né, para esse processo. E também, só aproveitando para detalhar um pouquinho mais sobre o FUVEST Escuta, esse, né, foi um projeto que iniciou agora, a tendência é que ele continue. Então, por exemplo, ano que vem, se a gente pensar alunos que forem se inscrever, eles poderão, porque eu imagino que uma vez que começou, os alunos vão começar a saber e vão talvez ficar mais interessados. Acho que seria legal a gente, talvez até um convite, né, para que numa próxima vez que eles participem. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso. Não, isso é extremamente importante. Acho que todas as alterações que a gente veio fazendo são alterações que a gente quer ficar. A gente tem muitos outros planos para o próximo ano, né? E um pouco do que a gente vai entender agora do simulado também faz parte de alguns dos planos que a gente tem para o próximo ano. Mas o FUVEST Escuta é exatamente isso. É um programa que acho que a gente tem um feedback muito bom dos candidatos, mostrando que isso ajudou bastante eles a conter ansiedade, de se planejar no futuro. Então, é algo que, assim, uma vez que tem uma divulgação maior, e cada vez maior, e a gente vai passando isso também via
candidato para candidato, via redes sociais, via meios de comunicação, eu acho que a gente vai recebendo cada vez mais pessoas, né? Então, a gente teve um grupo de psicólogos extremamente grande, né, para acolher e sempre pouquíssimos candidatos. Então, 10 por sala é uma sessão que gratuitamente, acho que dificilmente as pessoas têm essa possibilidade. Então, acho que isso é algo que é interessante fazer com que os estudantes usem isso para discutir, ficar mais confortável, entender que isso é um ambiente onde ele pode ajudar ele bastante na prova, né, de tornar esse ambiente mais acolhedor, mentalmente acolhedor para ele, de ele entender dificuldades. Então, isso acho que é algo muito importante. Bacana. Então, eu achei muito bacana o projeto. Acho que a gente tem que realmente reforçar com os nossos alunos para que eles possam usufruir. Então, vamos para o último bloco, né, para a gente falar da redação. Essa parte ficou comigo, né? Por que será? Bom, temos algumas perguntas que acho que, né, a redação a gente sempre teve, né, os alunos sempre tiveram uma certa ansiedade, porque a gente sabe do impacto da nota de redação para a aprovação do estudante. E não só isso, né? A gente sabe o quanto que escrever bem um texto significa, na verdade, executar depois, no decorrer da universidade, ter facilidades, né, nas diferentes habilidades que ele vai ter que demonstrar na frente de leitura e escrita. Então, a primeira pergunta que apareceu sobre a redação, o edital que saiu agora deixou bem claro que, de fato, serão 2 propostas de redação e que o aluno terá que escolher uma delas. No entanto, existe uma diferença entre o que foi respondido naquela resposta, a carta aberta, que alguns estudantes enviaram ao FUVEST, e o edital. E aí os alunos colocaram que eles estão com uma dúvida, e que particularizo que também é minha, sobre o gênero dessas 2 propostas, né? Então, o pedido é se você pode esclarecer. De fato, será uma proposta dissertativa e outra de um gênero de cunho narrativo? Boa. Isso é um desdobramento que a gente pode ter, até mesmo de tentar fazer as coisas sendo alteradas ao longo do tempo, né? Na resposta da carta aberta, o que a gente queria deixar claro é que existiam 2 possibilidades de proposta. E eu acho que até um pouco nessa correria passou essa ideia de ser de um cunho narrativo, a segunda proposta. A ideia é que não é nesse foco, né? E o que a gente tentou deixar claro no edital, quando oficialmente ele foi liberado. Vão ser cobradas 2 propostas, e uma com certeza sempre dissertativa, eu já dou o argumento do porquê que a gente está fazendo isso, e outra de outro gênero textual, que pode ser argumentativo, pode ser narrativo, pode ser outro gênero textual diferente de uma dissertação. É isso que a gente está querendo deixar claro, e é isso que a gente tentou deixar claro quando o edital foi publicado. E esse, às vezes, é o problema de tentar fazer a comunicação cada vez mais rápida e sem ainda ter tido o feedback, né? Porque a resposta da carta aberta veio num momento onde estava se estudando exatamente ainda quais eram os desdobramentos do que aconteceu no simulado para ir realmente deixar os estudantes confortáveis. Então, a ideia vão existir 2 propostas para serem escolhidas. Uma é uma dissertação e a outra é um outro gênero textual. Por que a gente... E aí, às vezes, a pessoa... mas por que vocês não cobram um só e escolhem qualquer um? Ao longo do tempo, todos os candidatos foram muito treinados a escrever dissertações. Tanto para o vestibular FUVEST, vou ficar dentro desse universo. Então, a ideia você ainda está confortável de mostrar suas habilidades escrevendo uma dissertação, escreva a dissertação. Você tem uma outra habilidade, consegue escrever usando outro gênero textual, por exemplo, no caso simulado foi uma crônica, digamos que tem uma pessoa que escreve uma crônica muito melhor do que uma dissertação, ele poderia ter essa possibilidade. Então, o que a alteração do programa do vestibular trouxe para a gente é essa capacidade do estudante mostrar outras habilidades linguísticas que poderiam mostrar para ele que ele é um bom candidato para ingressar na universidade. Então, é isso que a gente está querendo passar, e sem fazer uma mudança abrupta. Então, a ideia você está treinado para fazer uma dissertação? Faça a dissertação, vai estar lá a proposta, você vai lá e escolhe a proposta da dissertação. Você tem uma outra habilidade que você consegue demonstrar baseada naquele outro gênero textual que você cobrar, mostre ela usando essa outra habilidade. E aí foi isso que a gente tentou corrigir quando a gente fez a publicação do edital, tirar essa amarra do argumentativo e narrativo das propostas. São gêneros textuais diferentes. E uma das coisas que a gente testou um pouco nisso é qual é o comando, a pergunta que a gente faz. Porque uma crítica que a gente teve um pouco no simulado foi justamente escreva uma crônica. Foi muito seco, né, comparado sem dar muitos argumentos. E aí isso é uma coisa que a gente aprendeu no simulado. Olha, a gente precisa passar um pouco mais de informação nessa linha de comando que vai ser instruída para o candidato. E aí a gente aprendeu isso com o simulado, e como eu comentei, né, o simulado de redação era um simulado para aprender coisas. E aí a gente usou essa possibilidade que a gente teve com o simulado da redação para aprender algo
e não tornar isso no dia que estiver valendo, né? Que é o dia do vestibular, e passar esse de novo, esse conforto para o candidato de passar uma instrução, uma linha de comando correta para ele executar essa outra proposta. Bacana saber disso, né? Acho que eu fui uma das pessoas que busquei entender melhor, porque, lógico, no Poliedro a gente já faz um trabalho alinhado com a BNCC pensando nos nossos alunos de colégio, mas a gente sempre tem a questão dos alunos do curso, né? Alguns, inclusive, que já se distanciaram, né? Já terminaram o ensino médio há algum tempo, então o curso ele acaba tendo um ano, né, para fazer esse preparatório, e a gente precisa fazer escolhas de currículo. Então, inclusive, eu aproveito aqui para, com base nessa resposta, tranquilizar os alunos que são das unidades próprias de que no período de revisão a gente vai passar por esses gêneros, né, textuais, para que eles se sintam seguros também para fazer essa prova, caso queiram optar pela proposta 2, né, sabendo que a gente também trabalhou durante o ano inteiro a dissertação com as premissas que sempre a FUVEST exigiu. E aí tem uma segunda pergunta que foi muito oportuna, porque conecta com essa sua informação de que o enunciado vai vir com um pouco mais de informação. Os alunos, eles acabam comparando provas, né? E a gente sabe que hoje tem algumas provas que já cobram gênero, como a da Unicamp, a da UFO, né, da Federal de Berlândia, da do Paraná. E aí eles fizeram 2 perguntas que são nessa direção de comparação entre provas. Então, a primeira foi: a prova que cobrará a escrita de gênero, né, a proposta que cobrará a escrita de um gênero, ele até perguntaram se será como no simulado ou podemos esperar um enunciado mais parecido com a prova da Unicamp, né? Você já respondeu que vai ter um enunciado mais detalhado, mas acho que a pergunta aqui vai ser mais parecido com o da Unicamp, porque o aluno pergunta: a gente pode treinar pensando nas redações da Unicamp, que já vem desde 2010 cobrando gênero, para se preparar também para ser proposta 2 da FUVEST? Essa pergunta é extremamente válida, né? E até tem um gancho com isso que a gente já estava conversando. Exatamente a ideia foi, o simulado testou um ponto, que era como a gente cobraria essa linha de comando. E a gente viu que a gente precisava passar mais detalhes no enunciado. E é isso que a gente vai acabar fazendo. Tanto é que agora no simulado é um simulado da primeira fase, mas se tivesse um simulado da redação, já era melhor do que foi executado no simulado anterior. Mas a ideia é justamente passar mais instrução na cobrança do que está sendo feito. Então, isso vai acontecer. E quanto a estudar pela prova da Unicamp, eu acho que isso sempre é válido, porque qualquer outra prova que cobre outro gênero textual há mais tempo já foi aprendendo também como se fazer isso, né? E a gente se espelha a olhar outras maneiras de cobrar textos, redações ou qualquer outra prova que cobre algum conteúdo, a gente sempre está de olho. Então, estudar e discorrer sobre outro assunto, de outra redação, esse que é o tópico que a gente está conversando aqui, por alguém que já teve experiência, é válido. E eu acho que assim, a ideia é que o estudante saiba ou ter outras habilidades. E o que, de novo, eu só quero reforçar é que, para deixar bem claro, né, porque uma das coisas que aconteceu no simulado, e isso gerou 2 dúvidas, e aí uma delas veio até da resposta à carta aberta, é que assim, a gente não está forçando ninguém a ir para a segunda proposta. Não tem nenhuma diferenciação entre primeira proposta e segunda proposta. Você gosta de fazer dissertações, foi treinado para fazer dissertações, faça dissertações. Você tem outra habilidade, escolha o outro. Então, você tem essas possibilidades da escolha, né? Então, é isso que a gente quer deixar muito claro para os estudantes. E passar que não existe nenhuma alteração com relação à conta da pontuação da redação na segunda fase. Continua valendo 50 pontos, apesar da gente ter feito algumas alterações no processo da correção, que são os 4 critérios que a gente divulgou com relação à correção. Porque o simulado serviu para quê? Apesar de ter lá marcado nas notas 0, 1, 2 e 3, não quer dizer que são 30 pontos, não quer dizer que são 3 pontos. Toda nota pode ser convertida para 50. Aquilo foi a maneira como a gente criou para fazer os corretores corrigirem da mesma forma, ter uma grade para corrigir a dissertação e ter a mesma grade para corrigir o outro gênero textual. É isso que a gente quis passar, e em nenhum momento a gente tinha falado que valeria 30, que mudaria. Então a gente seguiu o edital, que foi o que saiu depois, a redação continua valendo metade dos pontos daquele dia onde ela é aplicada.
E o edital, ele confirma, né, que aquela grade que foi Isso. disponibilizada realmente serão os critérios que serão utilizados. Então, foi importante para a gente tranquilizar, né? No caso aqui do Poliedro, a gente começou já a corrigir os textos dos nossos alunos desde que aquela grade foi disponibilizada com aqueles critérios. Porque, né, do ponto de vista da redação, introduz ali um critério de estrutura composicional, né? Ou seja, olha para a estrutura de forma um pouco mais isolada, que até então não era, né, a estrutura da grade da FUVEST. E aí até uma pergunta que veio dos alunos é se o perfil de cobrança, né, porque tradicionalmente a FUVEST sempre foi uma banca que valorizou muito na parte de redação o aprofundamento da discussão temática, né, o conteúdo em si do texto até mais do que a forma. E essa foi uma pergunta que os alunos fizeram, se essa característica agora com essa nova grade e com também a possibilidade de escolher o gênero, se isso se mantém como característica ou se é uma sinalização da FUVEST numa valorização maior pela estrutura, dado esse critério. Esse é um critério dos todos os outros critérios que a gente está cobrando, mas a ideia é sempre cada vez cobrar e tentar entender, né, como que a gente pode extrair uma boa redação. Então, quais são as habilidades que ele está mostrando? Então, tem estrutura? A estrutura tem que ser cobrada. Mas tu tem o aprofundamento também é cobrado. Então, a gente está tentando extrair o máximo, né? Essa grade foi montada nisso, para como, baseado naquela alteração que a gente fez a proposta do vestibular, eu posso extrair o melhor candidato possível baseado nas habilidades que ele pode demonstrar. Então, a gente nem vai sempre se aprofundar só com estrutura, a gente nem sempre vai só se aproximar quão profundo ele vai num determinado tema, mas é olhar isso, olhar esses pontos de forma que a gente consiga extrair um candidato que seja o melhor candidato possível, dentro daqueles que decidiram prestar para ingressar na USP, aquele que tem as habilidades e competências nas quais a universidade acha que é importante para poder ingressar, né? Então, é isso que a gente tentou passar, né? E acho que esse é o grande ponto. Acho que pela primeira vez, ao longo do tempo, os estudantes tiveram uma grade que uma correção vai ser corrigida com antecedência, eles tiveram testes para simulados, né, a gente colocar entre aspas esses testes, para poder avaliar como a gente pode cobrar eles da melhor forma possível. E é essa segurança que ao longo do tempo a gente está querendo passar. Cada vez mais transparecer o que está sendo feito aqui por a trás. disponibilização dos espelhos também. Isso, ao longo do tempo. Esse é um ponto importante também. Dessa diretoria para frente que a gente começou a divulgar espelhos, a resposta esperada. Então, a gente começou a fazer uma divulgação um pouco maior para que o estudante tenha cada vez mais possibilidade. E uma etapa que a gente às vezes até esquece, mas a própria folha ótica, onde ele transfere as respostas das questões, já estão sendo disponibilizadas na área do candidato também, para ele ter real certeza de, olha, o computador leu essa alternativa sua, leu essa alternativa, e ele ter certeza para não ter nenhuma dúvida de qual foi a leitura que foi feita. Então, isso já é algo que a gente testou durante esse ano e está divulgando para qualquer outro exame que a gente já estava aplicando, e também é algo que a gente já está colocando no vestibular, para que ele olhe exatamente a folha ótica que ele preencheu naquele dia e ter segurança. Essa foi a minha folha ótica, essa foi a folha ótica que o computador leu. Ele leu a alternativa A que você marcou aqui. Então, é essa segurança que a gente está querendo dar e a transparência total do processo. Desculpa, eu acabei cortando, eu achei que tinha parado, mas de fato eu queria só reiterar mesmo, né, que os espelhos que já são divulgados há um tempo, isso permite com que os alunos se sintam realmente mais seguros, porque a gente pode olhar o que é uma avaliação, né, bem avaliada por meio da nota que o candidato teve. A gente tem, né, a iniciativa dos próprios alunos que passaram, que fazem a cartilha, né, é uma iniciativa dos próprios alunos de compartilharem os seus resultados, compartilharem os seus espelhos, e realmente isso gera tranquilidade, geram parâmetros, né? Mas que a gente está ali fazendo um trabalho de formiguinha de ensinar a ler e escrever, mas os parâmetros, eles geram bases para a gente comparar e também para que o aluno se sinta mais seguro. A última pergunta que tem nessa frente de redação porque, justamente olhando, né, esses vestibulares que trabalham com gênero, a gente tem, por exemplo, a Unicamp, que sempre se posicionou de modo a nunca compartilhar uma lista de gêneros, né, e ela explica a motivação dela do porquê ela faz isso, mas a gente tem algumas outras bancas no nosso país que trazem uma lista de quais são os gêneros possíveis, né, é o caso da própria UFO, que eu já citei, da UFPR, e aí os alunos perguntaram se a FUVEST, né, até no momento não teve, né, essa lista, mas acho que eles queriam realmente confirmar se existe a possibilidade futuramente a FUVEST disponibilizar uma relação de gêneros possíveis, como é feito, né, por essas bancas de Minas e do Paraná, ou se vai seguir como a Unicamp, que realmente não disponibiliza essa lista.
No primeiro momento, a gente está sempre pensando em não disponibilizar, até porque a gente não quer cercear nem. Tudo bem que hoje a gente tem que sempre trabalhar com duas propostas e do jeito que a gente está falando, uma proposta sempre a dissertação e outra proposta. Mas a gente não quer tirar um pouco da liberdade que o programa do vestibular pediu, né? Cobrar outras habilidades e qualquer outra habilidade. Então, ao longo do tempo, se um determinado gênero textual se mostrar interessante para ser cobrado, que possa mostrar uma outra habilidade, a gente poder recorrer sem restringir demais e falar tem que ser E, A, B, C, D e E. Né? Então, a gente quer colocar, ter um pouco dessa liberdade de cobrar outras habilidades. É isso que nos foi pedido pela universidade. Então, a ideia é justamente não, nesse primeiro momento, não cercar um conjunto de gêneros textuais para poder colocar ali. Mas é um pedido que recorrentemente, quando a gente está indo conversar com os candidatos, escolas, ele vem sendo feito e ele está em debate aqui internamente para a gente pensar se segue por um caminho ou por outro caminho. Bacana. Tiago, quero agradecer demais a sua presença, né, a sua disponibilidade por participar dessa conversa. Eu, pelo menos, me sinto muito contemplada com as respostas. Acho que algumas dúvidas dos alunos eram também dúvidas minhas, e pensando aí como uma profissional que está sendo responsável por um projeto, né, de formação e preparação desses alunos. Então, realmente, foram, né, perguntas, né, Raul, extremamente esclarecedoras. Foram perguntas com respostas extremamente esclarecedoras. Isso. E acho que para a gente finalizar, se você quiser deixar algum último recado para os alunos que estão nos assistindo, alguma mensagem aí, pensando nessa reta final, alguma dica, né? Eles sempre perguntam, tem uma dica de preparação? E aí vem a dica, né, sua, eu tenho certeza que eles vão gostar. Então, se puder deixar essa última mensagem, até se você quiser colocar alguma coisa que ainda não foi colocada durante as perguntas, né, para a gente poder encerrar com essa mensagem para os nossos alunos. Eu acho que a mensagem mais importante em si, acho que isso transparece até um pouco do que a gente veio discutindo aqui ao longo do tempo, né? O que a gente está querendo fazer é que o candidato fique o mais tranquilo possível, ele consiga, então, acho que muito nessa reta final, os candidatos sempre perguntam, agora eu dedico o estudo cada vez mais. Eu acho que toda vez que a gente puxa demais nisso, a gente cria e esbarra, né, principalmente nesses entraves que a gente estava conversando sobre o FUVEST Escuta, né? Diminui a ansiedade. Então, assim, eu acho que o candidato tem que também, num determinado momento, sei que é difícil eles escutarem isso e sempre cada vez parece que tem que estudar mais, mas acho que é dedicar outro tempo para deixar a mente um pouco mais tranquila, ficar um pouco mais descansado, né? Eu sei que, assim, sempre eles falam, mas parece fácil, eu faço porque eu já passei por isso. E eu sei também como é importante você dedicar um pouco de outro tempo para as outras atividades. Então, tá um pouco mais tranquilo, não é totalmente relaxado, você não vai deixar de pensar na prova. Mas eu acho que, assim, é saber que o que tinha que ser estudado, o que tinha que ser feito, às vezes segue um pouco das receitas que a gente sempre vê, mas isso é uma verdade, eu acho que precisa ser sempre falado para eles. Então, dedica um pouco de outros tempos, revisa um ponto ou outro, mas não é aquela... não é para sair pegando, lendo o livro, deixar de dormir. Se você estiver cansado, você não vai conseguir fazer a prova. Então, se não estiver bem alimentado, você não vai conseguir fazer a prova. Então, assim, são fatores que vão influenciar e você não conseguir demonstrar suas habilidades naquele momento. Então, acho que, assim, o máximo, o preparo já foi feito. Né? Então, não adianta correr atrás. Isso aí é uma coisa que a gente sempre conversa muito aqui. Seja também mentalmente e fisicamente bem para chegar naquele dia. Então, acho que essa é uma mensagem extremamente importante para passar para eles entenderem que isso é verdade. Porque senão sempre que a gente conversa até com o filho, né? Você fala, não, é só porque ele é mais antigo. A gente tem uma certa experiência e se você não estiver bem para fazer a prova naquele dia, você não vai conseguir, mesmo que você saiba tudo, você não vai conseguir colocar aquelas habilidades para fora ali naquela hora, que é o momento chave de comparação entre os candidatos. Então, acho que essa é a mensagem principal. Entenda que isso é verdade, né? Acho que vocês, como professores, também sempre falam isso para os estudantes, para os candidatos, mas é importante eles entenderem que isso é verdade. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Então, para os candidatos, sempre tranquilidade. E acho que a outra mensagem, né, importante em si a FUVEST, por mais transparente que ela seja, ou todo o processo que esteja feito, no dia de prova, a gente também cria uma série de logísticas para que o candidato saiba exatamente o local. Então, não caiam em nenhuma pegadinha de receber um telefonema, mudou minha escola de tal lugar para tal lugar. Só aceite informações oficiais da FUVEST que estão na área do candidato. A gente divulga foto da escola, a gente coloca um banner na escola um dia antes, então que o candidato vá até a escola, veja quanto tempo ele gasta. No dia da prova ele vai gastar mais tempo, porque vai estar trânsito, vai estar todo mundo indo para aquele local. Então não deixe de chegar no local de prova seguindo as regras do que estão no edital. Então acho que isso é muito importante também repassar, porque por mais bem que você esteja preparado, se não chegar no dia da prova e conseguir entrar na escola, não vai dar para executar a prova. Então
veja também todas as outras condições que estão cercando esse ambiente aí antes de você chegar lá para executar a prova. Muito bacana. E olha, acho que essa dica, né, que você deu de tentar equilibrar, né, o estudo com a vida, isso é, na verdade, uma dica para sempre, né? Assim, o aluno ele precisa começar a exercitar isso porque na vida profissional, na vida faculdade, ele precisa conseguir saber cuidar dele, né, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, para conseguir estar bem, né? Então, acho que foi muito bacana esse último recado, porque é o que a gente também, né, Raul? Sim, a gente inclusive, fala. eu acho que mais do que agradecer, eu gostaria até de parabenizar a FUVEST, porque a gente comentou aqui de várias bancas ao longo da conversa, foi muito esclarecedora mesmo, mas eu acho que a conversa mostrou como a FUVEST valoriza o candidato, pensa no candidato, no emocional, no conforto, e não tenham dúvidas de que os estudantes se sentem valorizados quando percebem que a FUVEST escuta o candidato, pensa as mudanças de uma forma muito transparente, né? E essa atual diretoria tem feito isso com uma excelência incrível. Acho que trazer toda essa conversa permitiu, né, que talvez os alunos que ainda estivessem em dúvidas, né, porque de fato, né, toda mudança gera ansiedade, Exato. toda mudança gera um pouco de angústia, mas acho que a gente poder esclarecer e ter noção de que isso está sendo muito bem pensado, realmente mostra esse cuidado. Pessoal, você que nos assistiu até agora, eu agradeço, eu espero que realmente a gente tenha conseguido, tanto a FUVEST, mas também o Poliedro, né, conseguido trazer essa tranquilidade, essa transparência, para que você se prepare melhor, né, para esse momento e que seja uma excelente prova, tá? Para os nossos alunos, a gente encontra vocês na semana de revisão, que começa semana que vem. Até mais! Esse foi o Papo de Vestibular. Siga o Poliedro nas redes e não perca as próximas edições.